Olá, bom dia. Geralmente exercida por profissionais liberais ou autônomos, a prática do trabalho remoto, como também é conhecido, possui um projeto de lei que está para ser aprovado, onde permite que o servidor público também possa dispor da mesma liberdade de trabalho em casa. Dados apurados comprovam níveis de satisfação de funcionários e de clientes no âmbito privado. Mas será que essa tendência aplicada ao âmbito público também gera o mesmo resultado? Para responder sobre essas e outras perguntas, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com Jurandir Damasceno, que é diretor do Sindipreves RN. E temos também a participação do coordenador do Sinteste RN, Hugo Araújo. Bom dia, Jurandir. Bom dia, Hugo. Bom dia. Jurandir, o serviço remoto, como se diz, home officer, né, que se coloca, né, um nome bonito, como que se coloca, já acontece no serviço privado há muito tempo. E agora surge esse projeto de lei a nível federal para se colocar no serviço público. O projeto é 2.723 de 2015. O que é que diz esse projeto? Ele vai, digamos assim, realmente atender a uma expectativa do servidor? Esse projeto de lei é uma iniciativa do deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, onde o projeto pretende inserir o artigo 3º na emenda constitucional, no artigo 19 da Lei 8.112, que dispõe sobre o funcionalismo público federal, as autarquias e as fundações, onde ele reza o seguinte, que ele vai estender esse projeto para criar o serviço autônomo à distância. O serviço autônomo à distância, executando serviço dos órgãos públicos, onde esse serviço será monitorado por parte do empregador. Existe um certo tipo de monitoramento através dos meios tecnológicos e informatizados, certo? Onde será cobrado, direcionado o serviço. Tanto esse serviço pode ser feito em casa, pode ser feito em um escritório particular, desde que a pessoa constitui um escritório, ou então até mesmo um notebook, até a pessoa viajando. Dispondo desse serviço, ele pode executar tarefas dos serviços públicos. Então é um projeto realmente que é novo no serviço público, esse projeto. Quer dizer, na iniciativa privada, conhecemos isso aí, já funciona, mas é um serviço autônomo. E como diz o projeto, ele é autônomo, certo? Então nós estamos em dúvida ainda, se for aprovado, porque ele está ainda na relatoria das comissões. Se for aprovado, vamos ver como é que deve dar uma melhorada, porque do jeito que diz o projeto, realmente eu acho que não vai ser bom para o serviço público, não. Então, Jurandir, bom dia. Bom dia. Em relação aos direitos trabalhistas, né? A gente quer saber se serão mantidos os mesmos direitos para o trabalhador que trabalha hoje nas instituições e trabalhando em casa. Serão preservados os mesmos direitos? Olha, no Congresso Nacional houve uma modificação do artigo 6º da Lei 12.551. Essa lei é de 11 de dezembro de 2011, onde, nesse artigo 6º, ele dá os mesmos efeitos jurídicos do pessoal que trabalha tanto esse serviço que se refere a esse projeto, como os serviços que são feitos dia a dia nas repartições públicas. Quer dizer, na parte jurídica, realmente, ele diz isso aí, certo? Agora, resta saber o seguinte, eu volto a afirmar o seguinte, se seria um serviço para o funcionário mesmo, aqueles funcionários concursados no serviço público, ou se seria um serviço terceirizado, um serviço autônomo. Porque se for um serviço autônomo, quer dizer, vai existir a prestação de serviço, a contribuição, e os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários serão mantidos de acordo com o que é da prestação de serviço, que é arrecadado. Jurandir, aí fica a questão que você colocou bem interessante, essa questão da autonomia do trabalho, né? O projeto diz que é um servidor, digamos, autônomo. Então, por exemplo, um servidor estatutário já de carreira, né, que se coloca, que passou por concurso público, digamos que está lá no INSS. Esse aí poderia entrar nesse sistema de home office ou seria somente um servidor, um terceirizado,
né, que não entraria por concurso, ou seria apenas por uma seleção pública, ou talvez até uma empresa que se contratasse para realizar aquele serviço, o servidor estatutário estaria dentro desse projeto, ou seria, como você diz, ainda está esperando aprovar para ver se vão pegar só aquela pessoa autônoma, pegar pessoas novas, digamos assim? Não, no projeto, eu já li o projeto, ele não fala que tipo de trabalhador eles vão executar esse trabalho. Quer dizer, na minha opinião, deveria ser o funcionário público. Realmente estatutário, que está estatutário, lá, que ele conhece, ele já conhece, no caso do trabalho da Previdência, ele já conhece a legislação, quer dizer, ele pode, é diferente, quer dizer, para ele pegar um terceirizado, teria que formar, né? Formar, concurso, entendeu? Porque a legislação previdenciária é muito complexa, certo? Então, eu acho que o ideal mesmo seria um próprio funcionário público, não todos, porque tem muitas partes de funcionário público em todas as instituições que tem a parte, por exemplo, a universidade, a parte que o pessoal que se dedica a dar aula, tem a clientela. Na própria Previdência nós temos também os atendimentos públicos, mas existe aquela parte burocrática que pode ser feita através desse tipo de serviço. E com relação aos equipamentos, por exemplo, vai contratar o Jurandir, que se está lá no seu setor do serviço, a lei chega, vai colocar ele como home office, trabalhador home office. O serviço público vai dar o material necessário para que você possa desenvolver o seu trabalho, ou o próprio servidor vai ter que se arcar com esse material para se colocar? A lei diz ou não diz? Não, diz não. A lei não diz, e pela prática que nós temos no serviço público, eu tenho quase certeza que pela criação desse PL 2723 de 2015, eu acho que já é uma maneira do governo economizar, entendeu? Como já está acontecendo atualmente com a parte de terceirizado, muitos terceirizados eles já estão diminuindo aquela quantidade para diminuir a despesa, certo? Então, eu tenho certeza que eles vão apenas a parte tecnológica, informática, e vão fornecer, mas com relação a outros tem que ser... vai ter que se virar. O trabalhador vai ter que... vai usar em casa. Vai usar em casa, com certeza. Não diz não, eu tenho certeza que o caminho vai ser esse aí. E aquele servidor, Jurandir, que não está, digamos assim, vai ter que se adaptar a essa nova regra do home office, aquele que, por exemplo, que não tem muito com relação à tecnologia, tem acesso à tecnologia, hoje tudo é informatizado e todos têm acesso a essa informatização. Eu acho que deve haver uma seleção, certo? Se for para pegar os funcionários mesmo do quadro, deve uma seleção para o pessoal realmente, que tem muita gente que são habilitados, que realmente ele trabalha na informática e domina esse serviço na Previdência. E outra coisa, esse tipo de serviço, no meu caso da Previdência, é muito simples. Qualquer pessoa que mexe com informática, mais simples possível, hoje em dia, se um cliente, um segurado da Previdência, por exemplo, se ele chegar com o número do PIS, que é e isso agora, daqui mais ou menos a uns 5 a 7 anos, ele já sai aposentado, sem apenas joga o número do PIS ali com a tecla, aquela numeração, e já diz a quantidade do tempo, já sai o salário dele, porque já existe a parte toda informatizada, tanto na Previdência. Do mesmo jeito com outros órgãos. Já, planejamento, já existe. Para a gente lá, realmente não tem. Então quando já temos segurado, às vezes não existe trabalho nenhum, é só chegar ali, o cara vai só, às vezes assina aquilo ali, porque é só uma formalização. Mas como ele já agendou, ele já fez o pedido, então ele está concordando com aquele benefício, desde que dê aquele direito a ele. Você já deu uma antecipada no que seria a próxima pergunta, que é em relação aos critérios que o projeto de lei prevê para selecionar o servidor ou o prestador de serviço para realizar esse trabalho, home office. Se tem alguma coisa já prevista, além do domínio da informática e da legislação que ele vai trabalhar em casa, do serviço que ele vai fazer, tem mais algum critério previsto já no projeto? Não, no projeto não tem, não. É isso que eu acho, os critérios, o principal é saber dominar a informática e também, no caso da Previdência, é um pouco da legislação previdenciária. Né? Tem que saber um pouco da legislação para conduzir o trabalho. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu deixo uma perguntinha para que o Jurandir possa responder no próximo bloco. Jurandir, como é que está sendo a receptividade dos funcionários, principalmente do INSS, com relação a esse projeto? Ele responde isso daqui a 30 segundos. Continue aí.
Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o home office no serviço público com o diretor do Sindiprévios RN, Jurandir Damasceno, e temos também a participação do coordenador do Sinteste RN, Hugo Araújo. Jurandir deixou uma pergunta no bloco anterior, e a gente aqui meio nos bastidores já veio conversando sobre isso, a receptividade do servidor público, principalmente lá do INSS com relação a esse projeto. Como é que foi? Chegou de presente de Natal, sem ninguém saber, ou como é que já vinha sendo discutido? Não, esse realmente chegou de presente de Natal. Eu, pelo menos, eu faço parte de um sindicato, de uma federação nacional. Nós não chegamos de um momento a discutir esse projeto de lei. Quer dizer, eles se encontram nas comissões com o relator para dar despacho, mas nós não discutimos. Eu já cheguei até a conversar uns 2 dias atrás com companheiro. Realmente o pessoal... Poucos aqueles que ouviram realmente não gostaram da ideia, porque pensando no seguinte, que o direcionamento desse projeto de abrir portas para terceirização, certo? Isso não é bom para o serviço público. E com relação ao monitoramento do servidor, nesse projeto de lei, Jurandir, por exemplo, eu vou ser o servidor que vou trabalhar em casa. E aí eu trabalho a hora que quero, vai ter um sistema de monitoramento para se colocar. O próprio projeto de lei disso ou fica aberto para que se possa ter uma legislação mais específica ou cada órgão, por exemplo, o INSS vai ter uma determinação como se trabalhar? Não, o próprio projeto, ele existe um monitoramento. Ele fala que existe um contato direto com o trabalhador e o empregador, certo? Então, e também deve ser... a cobrança em relação à quantidade da prestação daquele serviço, certo? Eles não vão deixar a pessoa se sentir à vontade. Quer dizer, se aparecer, se tiver uma demanda grande de trabalho, o funcionário, quer dizer, ele não vai, é claro que ele vai cumprir uma certa hora, como ele cumpre no regime de trabalho normal, dia a dia. Mas aquele tempo, por exemplo, um dia que ele trabalhou a menos, 2 horas a menos, ele vai ter que compensar para executar as tarefas. Porque eu tenho certeza que é porque a demanda não será suficiente para ele cumprir aquele serviço que ele faz no dia a dia. A gente fala muito, a gente está conversando aqui muito, que o Jurandir é do Sindiprévios, mas esse é um projeto que vai abarcar todo o sistema público, Jurandir? Todo o serviço público. Por enquanto ele não direciona nenhuma entidade. Ele já teve uma prática, inclusive lá no TST, Tribunal Superior de Trabalho, 2011, e pelo que a experiência foi muito boa a experiência, certo? Com o ministro Barros, ele teve essa experiência tanto na Justiça. Então, mas isso não quer dizer que para o serviço todo público possa ter essa receptividade maior? Que se coloque todo o servidor que possa fazer. Agora, cada um terá que atuar, quer dizer, com o home office nas outras repartições, cada uma vai ter que ter, apesar de uma lei única, cada uma vai ter que ter desempenhar sua peculiaridade, não é isso? Exatamente. Cada órgão vai ter... Provavelmente vai ser medido pela produtividade. Exatamente. Hugo. Então, em relação a essa preocupação, né, em relação ao servidor estar em casa, se for realmente para os servidores e não terceirizados, tem essa preocupação em relação ao servidor ficar acomodado em casa. Existe também o contrário disso, o servidor ficar refém em casa da tecnologia, do sistema de ter que estar lá toda hora sendo monitorado, toda hora prestando... É aquela questão assim, o patrão vê que o cara está trabalhando em casa, o servidor, aí dá mais serviço do que ele faria normalmente na repartição? Não, eu acho que tem... Para isso, eu acho que quando eles vão fazer esse tipo de serviço, realmente eles devem ter uma regra, deve seguir a quantidade de serviços que vai ser executado. Eu acho que exatamente. De processo, por exemplo. Existem as medições de trabalho. Lá mesmo para a gente tudo é mensurado. Vários tipos de serviços que a pessoa tem que executar. Onde eu trabalho, a pessoa não é jogada assim à vontade. Apesar de aparecer a demanda de muitos serviços, mas tem aquela quantidade... no próprio sistema da gente tem a quantidade de serviços a executar, tem as horas, cada serviço tem tantos minutos a cumprir, depende da complexidade, pode ser mais, pode ser menos. Um acompanhamento. Realmente tem certeza que isso aí eles vai ter um monitoramento com relação a isso aí. Mas não será abusivo. Não será abusivo, acho que não. Mas no projeto também não prevê isso. Não prevê, não. A gente está supondo que eles
mantenha o mesmo padrão que são nas instituições hoje. Nas instituições. A única preocupação, acho que creio mesmo, é na questão da terceirização, que poderá aumentar o serviço para o terceirizado, não para o servidor. E com relação a isso, o sindicato tem acompanhado de perto essa questão? Você que é do sindicato, faz parte da direção do sindicato, tem essa preocupação? Com relação a esse IPL? Ao projeto e essa questão também do serviço, na verdade, tem esse acompanhamento, mas só vai se ver como ele vai funcionar quando se colocar na prática. Com relação, como eu já falei anteriormente, o PL não, porque ele foi uma surpresa para nós, esse PL. Mas com relação ao tipo de serviço, foi uma grande preocupação da gente. Tanto que nós, lá da Previdência, nós temos uma greve, e essa greve foi em função mais do serviço, entendeu? Os serviços estavam, quer dizer, como eu falei, sobrecarga de serviços. Quer dizer, as missões de serviço, eles não estavam obedecendo, quer dizer, tinha certo tipo de serviço que exigia um maior tempo para ser executado, onde eles colocavam menos, aquela mesma quantidade, 30 minutos, enquanto outros, por exemplo, 60 minutos, podia ser executado menos. Então, né, durante esse nosso movimento nacional, nós conseguimos modificar muita coisa com isso aí, com o governo. E eu acho que no mesmo caso acontece em outras entidades com relação ao serviço. E quais seriam as vantagens, Jurandir, e as desvantagens profissionais e pessoais para esse funcionário que seria acoplado a esse projeto de lei? Eu acho que pessoais do funcionário trabalhador, ele trabalhar em casa, ele se torna mais acomodado melhor, né? Ele se sente melhor em casa, entendeu? É diferente dele ir para o ambiente de trabalho. Uma grande desvantagem, inclusive, como o próprio projeto fala, é com relação ao deslocamento. Deslocamento do trânsito, como sabe, na grande cidade, muitas pessoas saem de 5 horas da manhã, 4 da manhã, para chegar no centro, um exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, onde existe uma perda muito grande de tempo. Então, em casa, quer dizer, quando ele já chega no trabalho, já chega estressado, cansado, vai executar as tarefas. E em casa ele pode desempenhar muito bem aquilo ali, acorda já pode executar. Então, uma das vantagens seria essa com relação ao deslocamento, onde ele pode produzir mais, e tem certeza que ele pode produzir mais em casa do que no próprio ambiente. E o próprio no ambiente de trabalho, existe muita interferência com relações, às vezes, o próprio ambiente de companheiros, a interferência, às vezes, do próprio clientela, aí ele tem interferência, às vezes, com relação ao trabalho. Em casa ele se sente mais no isolamento, ele rende mais. E o projeto já prevê que serviços seriam esses que seriam terceirizados, que seriam colocados para o setor? Por exemplo, atendimento ao público é um que não vai acontecer. Não vai. Né? Que existe também a questão do atendimento à distância também. Né? Isso. Os canais de comunicação, você pode ter um atendimento das pessoas. Mas quais são os serviços? Seriam mais serviços burocráticos? Como eu falei, serviços burocráticos, serviços que podem ser executados que não presencial à clientela, certo? A pessoa pode até receber o cliente, nós chamamos de segurado, e aquilo ali gera um processo, e aquele processo tem que ser executado. A análise do processo, os trâmites. Exatamente, aquilo ali tem que consultar a legislação, alguma coisa, às vezes o processo. Tem muitas coisas ali no processo, não é só chegar e concluir de imediato. Muitos têm que fazer, às vezes, encaminhar, despacho, outras coisas. Então, são esse tipo de serviço que deve ser colocado nesse projeto. E não atendimento ao público, tem certeza que não. Esse aí não vai ser terceirizado. Não tem como acabar em casa receber todo mundo para despachar, ia ficar complicado. O nosso programa vai para o nosso segundo intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre home office no serviço público, com Jurandir Damasceno, que é diretor do Sindipreves RN, e contamos também com a participação, com a presença de Hugo Araújo, que é coordenador do Sinteste RN. Jurandir, eu acho algo importante que a gente deve se tocar, eu acho que o sindicato também deve se, com certeza, a preocupação. Se esse projeto de lei sendo aprovado, a gente vê às vezes muita questão de fraude. Tem alguma possibilidade de acontecer isso? O próprio projeto já traz isso. A própria fiscalização do INSS, o próprio sindicato está preocupado com isso? Olha, de fraude pode acontecer do mesmo jeito como acontece, né, lá no setor do ambiente de trabalho. Aparecem muitas fraudes, às vezes detectamos às vezes as fraudes, antes que aconteça, às vezes, o prejuízo, a causa e ônus à instituição. Do mesmo jeito que pode acontecer
Normalmente pode acontecer. Porque às vezes existe a fraude é inserida na informática, com modificações de dados. Como já vimos aí, aconteceu muitas fraudes, ainda acontece Brasil afora aí, uma instituição que eu trabalho, onde o pessoal consegue modificar alguns dados no sistema, quer dizer, inserindo aquele número de inscrição do segurado, do PIS, no caso, o PASEP, aquilo ali, quer dizer, vai puxar os dados fraudulentos. Quer dizer, se a pessoa não for esperta, não tiver uma boa experiência de legislação, ter o máximo cuidado, realmente do mesmo que acontece em casa, pode acontecer também pode acontecer no INSS como na pode residência. acontecer. E o que a gente estava falando aqui, Jurandir, até no intervalo interessante, é que você falou que algumas coisas podem se resolver em casa, você coloca no pendrive e leva. Nessa questão do home office, o próprio projeto diz, ou essa preocupação do INSS vai ter que disponibilizar um programa específico para que você possa fazer em casa e todo o serviço, ou porque se ficou para colocar em pendrive e levar, em casa não vai servir de nada, vai ter que ter essa disponibilização. Ele vai ter que disponibilizar. Ele vai ter que disponibilizar, por isso que tem que ter uma seleção, de funcionários, e não é todo funcionário, certo? Onde ele vai disponibilizar e vai jogar na IP, criar na máquina lá, a identificação. A identificação, exatamente, para a pessoa disponibilizar. Isso aí, certeza, vai ter que ter. Vai ter que ter uma senha específica, para que identifique aquele funcionário trabalhando naquele local. Exatamente. E com relação, a gente falou um pouquinho da questão do ambiente de trabalho, mas, de uma certa forma, pode também a pessoa criar um desestímulo, aquela pessoa que gosta de ir ao trabalho, desestimular com relação a trabalhar sozinho ou não? Você acha que não tem essa preocupação também? Eu acho que, pela minha experiência que eu tenho, eu acho que não cria um desestímulo, não. Às vezes, muitos funcionários, às vezes, no dia a dia, às vezes, falta até o trabalho, às vezes eles não cumprem aquele horário. Então, eu acho que esses funcionários não têm... Acho que até na seleção vai ter que escolher as pessoas que prefiram trabalhar a não ser que seja, não sei, porque já nós temos, hoje no setor público, a classe de funcionários públicos são bem amadurecida, né? Mas a não ser que seja uma turma nova funcionário e ele entra com aquela garra do serviço público, realmente talvez ele sinta essa falta do ambiente de trabalho, certo? Está lá na repartição. Está na repartição, exatamente. Veio no olho do colega da coisa vizinha. Vamos lá. Então, em relação ainda ao ambiente físico, né? A gente sabe que o ambiente, quando não é agradável, ele pode gerar esse desestímulo, pode gerar insatisfação do servidor. E em casa, vai haver algum tipo de preocupação, cuidado nessa área, ou ele vai ter que usar os recursos que ele tem para se sentir o mais à vontade possível? Eu acho que ele vai ter que usar os recursos que ele tem. Ou então, funcionário, ele pode, como diz o projeto, se ele não se sentir bem em casa, como por algum barulho de algum animal, de alguma criança, ele pode se isolar, criar uma sala, até alugar uma sala, um escritóriozinho, montar um escritório para executar esse trabalho, onde seria o ideal, certo? E com relação ao recebimento de contra-cheque, fica tudo normal? E a gente fala que tem uma pergunta interessante sobre a questão do acidente de trabalho. Como é que vai se identificar um acidente de trabalho numa criatura que está trabalhando em casa, digamos assim? Escorregou, foi da sala para o escritório, escorregou no meio do caminho, quebrou uma perna. E como é que fica essa situação? Esse acidente de trabalho é o seguinte, porque o acidente de trabalho, ele na Previdência, ele é mais para a empresa, o empregado das empresas. No serviço público não existe o acidente de trabalho, existe auxílio-doença. Sim. Porque se o funcionário, se ele for cometido alguma doença, ou então se ele sofrer algum acidente, ele seria afastado, não seria ele seria um afastamento de licença, no caso aí, certo? Mas, pelo que diz a lei, ele, com a modificação do artigo 6º da lei 12.551, juridicamente, ele dá os mesmos direitos, pelo que diz o projeto, dá os mesmos direitos do pessoal que trabalha no office, home, como o pessoal que trabalha já normalmente no dia a dia, nas repartições públicas. Cobre aquele mesmo direito. Agora, se for considerando o seguinte, como se fosse considerando na terceirização, na parte autônoma, já é diferente. Porque o autônomo é o seguinte, o autônomo não existe acidente de trabalho. Ele apenas, se ele adoecer, tiver problema, ele vai
entrar em auxílio-doença, certo? Ele vai lá, vai se afastar, vai ficar recebendo, mas não existe esse trabalho. Mas isso já é previsto na lei ou você está dizendo que pode ser sugerido? Não, já é ainda, previsto então, na lei da CLT isso aí. Sim, A própria CLT já é previsto isso aí. E como é que o sindicato vai fiscalizar esse tipo de coisa? Vai fazer o acompanhamento do servidor que está em home office, se ele está satisfeito, insatisfeito? E como fica essa questão do direito à greve, da participação em assembleias, em participação nesse ambiente de trabalho, digamos assim, nesse fervor? Hoje em dia, os sindicatos, com a pulverização do serviço público das agências, no caso, eu digo assim, no caso do INSS, meu órgão, e também na educação, como criaram vários órgãos, em vários... Então, já existe essa preocupação, o deslocamento, da gente se deslocar por várias cidades para conversar com os funcionários com relação a respeito do ambiente de trabalho, a respeito das questões trabalhistas. Então, da mesma forma, nós vamos, se for preciso, vamos na casa de cada um para fazer orientações com relação a esse tipo de serviço e as suas reivindicações. Jurandir, tem uma preocupação que nós até entrevistamos outros dirigentes do sindicato, do Sindiprev, que se coloca na questão da unidade sindical, né, que se coloca os novos servidores em participar de assembleias e ter... vocês temem, o próprio sindicato, que isso possa causar um desestímulo à sindicalização, as pessoas em casa não entrem muito na luta do sindicato pelos seus direitos e seus deveres? Não, eu acho que não. Eu acho que não. É como eu falei anteriormente, já existe com a criação, no caso da Previdência Social, de muitas agências, nos governos anteriores, cada cidade acima de 200 mil habitantes tem uma agência com um funcionário, no máximo 2 funcionários. Então, é como se fosse um escritório. É como se fosse um escritório desse tipo. Quer dizer, às vezes você chega, tem 1, 2 funcionários para atender aquilo ali, apesar da demanda não ser com a demanda de uma agência da capital. Mas, realmente, eu acho que não seria o desestímulo, não, porque o sindicato, ele vai realmente fazer a parte dele. Parte bem a conscientização do servidor também. Do servidor, realmente, para a reivindicação dos seus direitos, né? Porque é o que vem aí a parte, o que eu vinha pensando, a parte salarial, que recebe, quer dizer, esse pessoal vão ter que, o governo não oferece de mão beijada salários, existe, só se a gente correr atrás consegue. Então, se o funcionário, o sindicato, se ficar parado 5, 6, 10 anos, ele vai ficar congelado o salário dele. Então, ele tem que fazer movimentos, mobilizações, fazer... E buscar, buscar várias reuniões em Brasília, várias reuniões com a equipe do governo para poder, e em último caso, entrar numa greve para conseguir reajuste. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso projeto, a gente fala no projeto de lei, do nosso programa do Diálogo Plural. Gostaria de agradecer ao Jurandir Damasceno, que é diretor do Sindiprev, pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Então, muito obrigado pelo convite. O Hugo Araújo, que é coordenador do Sinteste, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo obrigado, Plural. Alexandre, obrigado, Jurandir, pela participação. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.